a, a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, eu quero compartilhar com vós outros um texto sagrado da palavra de Deus, a qual é fiel e digna de inteira aceitação, que está escrito no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 a seguir, que está escrito: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Meus queridos e amados irmãos, cada igreja ela tem uma característica. E neste momento eu quero vos falar, baseado no contexto que ora acabamos de ler, sobre a igreja em Antioquia. A igreja em Antioquia era uma igreja avivada, era uma igreja possuída e movida pelo Espírito Santo. Porque cada igreja tem sua característica. Porque a igreja em Coríntio era uma igreja carnal, na qual Paulo dava leite, porquanto não tinha estrutura psicológica e espiritual para ouvir as coisas do Espírito. Porque Paulo disse à igreja em Coríntio: disso nós também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas pelo Espírito de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí Paulo continua dizendo: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura e não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A igreja em Coríntio era uma igreja natural, que apoiava a sua fé na sabedoria humana, na intelectualidade, nos anéis, nos diplomas pendurados na parede, na letra. Aí Paulo continua dizendo à igreja em Coríntio: e é por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, era necessário, Paulo está alertando a igreja em Coríntio, que tinha que ser espiritual. Paulo estava sempre falando que sem o Espírito Santo, a igreja não ia a lugar algum, e a igreja em Coríntio era uma igreja vazia do Espírito Santo, diferente da igreja de Antioquia, porque o texto que ora acabamos de ler, Atos capítulo 13, versículo 1 a seguir, o texto está nos revelando que na igreja em Antioquia tinha profetas, mestres, homens cheios do Espírito Santo. E a igreja em Antioquia não tomava decisões precipitadas, porquanto está escrito: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A igreja em Antioquia não tomava uma decisão sem a orientação do Espírito Santo. E o texto vai nos revelar que a igreja em Antioquia jejuava e orava, porque a ferramenta do jejum e da oração é essencial na vida de uma igreja cheia do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós não conseguimos expelir demônios. Sem o Espírito Santo, você pode ter até uma boa oratória, você pode até ter um bom português, você pode até ser poliglota, mas sem o Espírito Santo ninguém vai ser tocado. Porque o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus que quebranta os corações. É o Espírito Santo quem faz um homem analfabeto ser um pregador eloquente. O que é eloquência, irmão Reile? É a capacidade de falar e expressar-se com desenvoltura. O Espírito Santo é aquele que capacita o incapaz. Era por isso que a igreja de Antioquia era dependente do Espírito Santo. E diz a Bíblia que para eles tomar uma decisão, uma comissão na igreja de Antioquia era movida pelo jejum e oração. E a Bíblia diz: tendo eles jejuado e orado, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo fala
porque ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, ele é Deus na sua totalidade. Mas por que é que era necessário a igreja em Antioquia jejuar e orar? Para que eles tivessem sensibilidade na audição, para ouvir a voz sensível do Espírito Santo, tem que orar e jejuar. Hoje nas comissões das igrejas não se jejua mais, não se ora mais para tomar uma decisão. E acabam tomando decisão precipitada, vamos eleger fulano para este cargo, porque fulano tem condição. Vamos eleger Beltrano, porque Beltrano, ele fez faculdade. Tudo isso é insignificante. É por isso que a igreja de Antioquia orava e jejuava, e o Espírito Santo direcionava, dava a direção certa. A Bíblia diz que quando eles oraram e jejuaram, disse o Espírito Santo: separai para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E impondo sobre ele as mãos, o despediram. E Saulo e Barnabé saíram cheios do Espírito Santo para fazer a obra missionária. Não saia para fazer a obra na carne. Saia cheio do Espírito Santo, porque se você encontrar principados e potestades, o Espírito Santo vai te dar capacitação para você vencer o demônio pelo poder da unção. O que nós mais precisamos nesses últimos dias, igreja, é de unção, é de virtude, é de palavra. A gente vai para os cultos vazios de palavra. Se não tem o que pregar, não sobe no púlpito para estar enchendo linguiça, prega a palavra. Se não tem o que pregar, dá o lugar a quem tem, porque ainda há profeta na terra. Algumas pessoas dizem por aí que acabaram os profetas depois de João Batista, mas essa profecia aqui foi depois de João Batista. Essa profecia aqui foi quando Jesus foi assunto à eternidade, disse: não vos ausenteis de Jerusalém, até que receba a promessa do Pai. Qual? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E aí sim, Deus ainda continuou levantando profetas. Tinha um profeta chamado Ágabo, no Novo Testamento, na época de Paulo. Então Deus nunca deixou de levantar profeta, porque profeta é porta-voz de Deus. Aí fica aí esses pilantras, falsos profetas, pregando a teologia da prosperidade, pregando só a cura física. Pregue a palavra, pregue o evangelho como ele tem que ser pregado. Nós temos que pregar sem arrudeio, pregar a palavra, porque a palavra de Deus ela é fiel e digna de inteira aceitação. E Deus está levantando profeta em épocas difíceis para falar a verdade. Os profetas da mentira estão tudo escondido, porque toda a vida enganou o povo, só preocupado com dinheiro. As igrejas só preocupadas com dízimo e oferta, e não preocupadas com a salvação de alma. Mas Deus está suscitando uma nova geração que vai combater o pecado. E só podemos combater o pecado por intermédio da graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, neste momento, recebe aí a graça de Deus na tua vida, para tu prosseguir e permanecer até o fim. Deus, aonde tiver alguém que está, meu Deus, precisando de unção, libera da tua unção, manifesta a tua glória, o teu poder, e renova nossas forças espirituais, para que a gente venha combater um bom combate, completar a carreira e guardar a fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe.